Fala pessoal, professor Marquinhos aqui e hoje trazendo um vídeo sobre equação do primeiro grau com uma incógnita, beleza? Vamos aqui para a primeira questão. O valor de x que satisfaz a equação é. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço quando eu me deparo com a equação é observar se ela tem parênteses, se ela tem fração. Como essa daqui não tem parênteses e não tem fração, eu já posso ir organizar ela. Como assim? Eu tenho que colocar as letras de um lado da igualdade e os números, somente números, do outro lado, certo? Então, por exemplo, nesse caso, eu posso colocar as letras desse lado aqui, só as letras, né? Que no caso é o 5x e o 3x. E desse outro lado aqui, eu posso colocar só os números, que no caso seria o, o 4 e o 8, certo? Então eu vou organizar desse jeito, colocar as letras do lado direito e os números do lado esquerdo, certo? O que é que eu vou fazer? Como o 5x ele já está no lugar correto, então eu vou permanecer com o 5x aqui, certo? Já o 3x ele não está no lugar correto, era para ele estar desse lado de cá. Então eu vou passar ele para o outro lado, só que como ele está positivo, eu passo para o outro lado invertendo o sinal dele, então tornando ele negativo. Então vai ficar menos 3x. Beleza? Organizei as letras. Agora eu vou organizar aqui os números. O 4 ele já está no lugar correto. Eu só preciso levar o 8 para o outro lado e trocar o sinal dele quando eu levo ele para o outro lado. Né? Como ele está negativo aqui, ó, menos 8, né? O sinal que está antes dele é o que dita qual é o sinal dele. Então eu passo para o outro lado e mudo o sinal dele para mais 8. Beleza? Pronto, organizei aqui os números de um lado e as letras do outro lado. Agora eu posso efetuar minha conta. 4 mais 8, que dá 12, e 5x menos 3x, que dá igual a 2x. Como o 2 está multiplicando aqui o x, eu posso passar ele para o outro lado, dividindo. Então, 12 dividido por 2 é igual a x. E 12 dividido por 2 é igual a 6. E 6 é igual a x. Logo, a gente conclui que o x é igual a 6. Letra E. Beleza? Próxima questão. A quantidade de figurinhas que Renata tem mais 8 é igual ao dobro da quantidade de figurinhas que Rogério tem mais 12. Rogério possui 20 figurinhas, então o número de figurinhas de Renata é... Então vamos lá. Eu vou chamar de x a quantidade de figurinhas de Renata, certo? Então, ó, vou colocar aqui. Figurinhas de Renata, a quantidade, né? A quantidade, óbvio. Eu vou chamar de x. A quantidade de figurinhas de Renata é x. Beleza. Então vamos interpretar a questão bem devagar. A quantidade de figurinhas que Renata tem, que eu já chamei de x, vou colocar aqui. Aí aqui, ó, mais, ou seja, mais, opa, vou colocar direitinho aqui. Mais 8 é igual ao dobro, ou seja, duas vezes alguma coisa. Duas vezes alguma coisa. A quantidade de figurinhas de Rogério, só que ele diz que Rogério possui 20 figurinhas. Né? Então é 2 vezes 20, que é igual a quantidade de figurinhas, é ao dobro da quantidade de figurinhas que o Rogério tem, mais 12. Então, mais 12. Ok? Traduzindo aqui, ó, a quantidade de figurinhas de Renata mais 8 é igual ao dobro da quantidade de figurinhas de Rogério, que é 20, mais 12. Beleza? E aí eu posso resolver essa equação. Primeiramente, eu vou colocar o 8 para o outro lado, para ficar só os números desse lado e a letra x desse lado esquerdo. Então vai ficar x igual a 2 vezes 20, que dá 40, aí mais 12. E como eu passei o 8 para o outro lado, e ele estava positivo antes, então eu tenho que passar para cá negativo. Então, x é igual a 40 mais 12, que dá 52, e 52 menos 8, que dá 44. Ok? Beleza? Show? Então, x é igual a 44, e como x é a quantidade de figurinhas de Renata, né, que ela tem,
eu posso marcar aqui logo o gabarito letra B, beleza? Então, vamos para a próxima. Um número possui 14 unidades a mais que o outro. Sabendo que a soma desses números é igual a 88, o valor do maior deles, atenção à pergunta, o valor do maior deles, tá? Então vamos traduzir devagarzinho. Um número, que eu não sei quem é, então eu vou chamar ele de x. Vou chamar aqui, ó, primeiro número, eu vou chamar ele de x. Aí ele continua, possui 14 unidades a mais que outro, certo? Então, se um número é x, o outro tem que ser x mais 14. Então, ó, esse número aqui possui 14 unidades a mais que o outro, certo? Então, um número é x e o outro número é x mais 14, que possui 14 unidades mais que o outro. Aí ele diz mais, sabendo que a soma desses números é igual a 88, ora, a soma dos números. O primeiro número é x, aí mais, e o segundo número é x mais 14. Então, a soma desses números, desse com esse, tem que ser igual a 88. Então, vou organizar. Vou deixar as letras do lado esquerdo e os números do lado direito. Então, vai ficar x mais x igual o 88, que já está no lugar correto. Passa o 14 para o outro lado, como ele está positivo, passa subtraindo. X mais x, ora, 1x mais 1x são 2x. E 88 menos 14, que vai dar 74. Tá certo? Passando agora o 2 que está multiplicando aqui, passa ele dividindo para o outro lado, então 74 dividido por 2. Logo, eu vou ter que o x é igual a 74 dividido por 2, que vai dar 37. Ok? Beleza? Só que a pergunta dele é, então, o valor do maior deles é... Aí você dá vontade de marcar aqui, né? O 37. Mas não é, por quê? Se o valor de x é 37, então quer dizer que o primeiro número aqui é igual a 37. Mas o segundo número, ele é 37, que é o valor de x, mais 14. E 37 mais 14 é igual a 51. Esse aqui é o gabarito, letra B. O valor do maior deles é 51. Um dos números é 51 e o outro é 37. Beleza? Letra B. Próximo. A soma de um número com o seu sucessor e o seu antecessor é 222. Tá, então são três números, né? O primeiro número, eu não sei quem é, então eu vou chamar de x. A soma de um número, tá, x. Com quem? Com o seu sucessor. Tá, então quer dizer que o segundo número é o sucessor desse aqui. O sucessor nada mais é do que o número mais 1. E também ainda tem o seu antecessor. Então, tem um terceiro número que é o sucessor. O sucessor desse primeiro número é ele menos 1. E ele diz que a soma desses três tem que ser igual a 222, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses três valores aqui, certo? Que vai ficar assim, ó, x mais, aí x mais 1, que é o segundo, mais x menos 1, que é o terceiro. Isso aqui é igual a 222. Vamos descobrir que número é esse, né? Vamos organizar. Vou deixar as letras desse lado esquerdo, x mais x mais x. Vou repetir o 222 que já está correto e passar os dois números que estão no lugar errado para lá. Como aqui é um positivo, vai passar menos um negativo. E o outro que é negativo vai passar positivo. Então vai ficar x mais x mais x, que vai dar 3x. Né? 1x mais 1x mais 1x, 3x. E aqui menos 1 com mais 1 vai cancelar, vai ficar 0 e vai sobrar apenas 222. Tá certo? Beleza? Então, passa o x aqui agora, o 3 dividindo, né? Vai ficar 222 dividido por 3 e a resposta vai dar 74. Beleza? Então, o valor de x, que é o número que ele está procurando, é 74. Show? Vamos lá. Resolva a equação do primeiro grau. Olha, essa equação aqui já é um pouco diferente porque ela tem parênteses, né? E quando ela tem parênteses, eu tenho que, ó, multiplicar tudo que está fora pelo que está dentro.
Então vamos começar. Primeiro eu vou multiplicar aqui, ó, o 4 vezes o x, que dá 4x, e depois o 4 vezes o menos 2. 4 vezes 2, 8. Agora, eu tenho que ter cuidado aqui, ó, porque o número que está fora é menos 5. Então, eu vou multiplicar menos 5 por 2, que dá menos 10, porque 5 vezes 2 é 10. E agora, menos 5 vezes menos 3x, ou seja, menos 5 vezes menos 3. Menos com menos vai dar mais, e 5 vezes 3 vai dar 15. E aí eu só coloco o x em um aqui, porque ele tem um x. Isso tudo aqui é igual a 4. Agora eu vou organizar. Deixa as letras aqui, o 4x e o 15x. Repete o 4 lá do outro lado, porque ele já está certo. E passa o 8, né? O 8 vai passar para o outro lado e o 10 também. Então, mais 8 e mais 10. Ambos estavam negativos, vão ficar positivos do outro lado. Organizei. Agora é só somar e ser feliz. 19x é igual a 4 mais 8, 12, mais 10, 22. Passa o 19 dividindo, vai ficar 22 sobre 19. Beleza? Ah, mas não dá para dividir. Não tem problema. Você pode deixar em forma de fração, porque o conjunto universo é os reais. Beleza? Então, a solução, certo, seria 22 sobre 19. Certo? E por fim, encontre o valor de x na expressão abaixo. Vamos lá. Como tem parênteses, primeiro eu vou resolver aqui o parênteses. Ó. 3 vezes x, que dá 3x. E 3 vezes 2, que dá 6. Igual a, e aqui a mesma coisa, 4 vezes 3, 12. Menos 4 vezes x, 4x. Agora é só organizar. Passa o 4x para esse lado, né? Vou repetir aqui o 3x porque ele está certo. Passa o 4x somando, já que ele estava subtraindo aqui, passa somando. O 12 está no lugar certo, repete. Passa o menos 6 para o outro lado, somando. Que antes ele estava menos 6. Então vai ficar 7x igual a 12 mais 6, que dá 18. Então x é igual a 18 e passo o 7 dividindo aqui. Ah, mas não dá para dividir 18 por 7. Não tem problema, você vai deixar dessa forma, ok? Então a solução 18 sobre 7, considerando aqui que o conjunto universo seria os racionais, tá certo? Então é isso, espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Agradeço sua atenção e até o próximo vídeo.